Ok, pessoal, dando sequência então da nossa última aula, nós estudamos o circuito resistivo e capacitivo com associação em série, certo? E agora nós veremos o circuito resistivo capacitivo com associação em paralelo, certo? Então vocês têm na tela aí uma associação de um resistor e de um capacitor num arranjo em paralelo, né, em CA, alimentados por uma fonte senoidal, certo? Você percebe ali a presença da corrente I total, que está trafegando pelo circuito, né? Essa corrente, quando ela chega nesse primeiro ramo, primeiro nó aqui, ela deriva e alimenta o ramo resistivo, né, uma parte dela, e a outra parcela vem para este outro ramo e alimenta o ramo capacitivo, certo? Nós já vimos lá, quando a gente fez aquele primeiro exercício da correção do fator de potência, né? E o capacitor ele vai ser ligado em paralelo com o motor, certo? Essa associação resistor e capacitor, resistivo capacitivo, o RC em paralelo, é a que mais se assemelha ao que nós veremos em prática, em campo, certo? Quando a gente for executar, né, implementar a correção do fator de potência, ou seja, cálculo que nós determinamos, o capacitor que nós determinamos, deve ser instalado para anular, para eliminar aquela cobrança, aquele excedente de reativos que aparece na sua fatura de energia, né? A execução disso se dará por meio de um arranjo resistivo capacitivo em paralelo, correto? Salvo aí algumas exceções, tá? Então, o que nós temos que nós não podemos perder de vista, certo? Nós não podemos perder de vista. São a questão das defasagens, os ângulos que são produzidos quando eu tenho um resistor associado em paralelo com um capacitor. É claro que você também já viu que você não vai ter um resistor isoladamente associado, né? No caso específico do nosso motor, lá no momento da correção do fator de potência, enquanto estivermos analisando o motor como equipamento, né, é muito prudente a gente entender que nós teremos associado aqui em série com este resistor a indutância, que é o que? A própria bobina do nosso motor, entendeu? Todo o seu enrolamento, seja monofásico ou trifásico, né, nós teremos uma indutância associada aqui, e essa indutância estará em série com a resistência. E o ramo que está em paralelo aqui, ó, ele tem a capacitância praticamente sozinha, mas também tem uma pequena resistência, que é a resistência oferecida pelo circuito indutivo, sem falar na capacitivo, perdão, sem falar, é claro, na reatância capacitiva, que nós estamos inclusive desprezando agora aqui essa parcela resistiva, certo? Estamos tratando aqui do capacitor. O capacitor, por sua vez, ele vai produzir para nós uma grandeza que vai se opor à passagem da corrente, que nós definimos, você já viu, que se chama reatância capacitiva. Esta reatância capacitiva, ela também é dada em ohms, da mesma forma como a resistência produzida pelo nosso resistor, que também é dada em ohms. Okay? E nesse momento, é claro, eu desprezo aqui a indutância. Eu estou trabalhando agora como conceito apenas
a resistência pura e a capacitância pura, certo? Mas que você não perca de vista que elas não trabalham isoladas. Você vai ter uma resistência e uma indutância em série. Você vai ter uma capacitância, né, que é produzida pelo ramo capacitivo, pelo ramo do seu capacitor que vai estar ligado em paralelo com o seu motor, no caso da nossa correção. Tá? Tudo bem. Há várias formas de pensar nesse circuito, resolver esse circuito, há várias maneiras de interpretar esse circuito. A maneira mais fácil, porém, é por números complexos. Por que números complexos? Veja, aqui nós estamos falando de uma corrente total que vai avançar pelo circuito, vai derivar para o ramo resistivo, derivar para o ramo capacitivo, né? E essa corrente ela vai apresentar uma defasagem que depende daqueles conceitos que você viu lá nas primeiras aulas, que o capacitor ele adianta a corrente em relação à tensão. Mas que tensão? A tensão que está sobre o capacitor. Por consequência, no nosso circuito aqui, é a tensão fornecida pela fonte, certo? Você concorda que nós poderíamos escrever esse circuito desta forma aqui, ó? Olha aqui, ó. Resistência, capacitância, fazer diferente. Diferente. Vou fazer um único nó. Um único nó. Vou desenhar o nosso resistor e o nosso capacitor, certo? E vou fazer a ligação. Posso fazer isso? Posso fazer isso. Esse circuito para nós é exatamente isso aqui, correto? E a tensão que aparece aqui, fornecida pela fonte senoidal, é essa tensão aqui. Então, se a fonte produz uma tensão, né, senoidal, se essa tensão ela é verificada entre este nó e entre este nó, então ela também aparece entre este nó e entre este nó aqui, certo? Colocando um voltímetro aqui, ó, eu vou verificar esta tensão aqui, ó, e é a mesma tensão da fonte, certo? É igual a tensão da fonte. Deixa eu arrumar esse capacitor aqui, ok? Veja, se você tem um circuito resistivo em paralelo com um circuito capacitivo e uma tensão total aplicada sobre um resistor, né, você tem as correntes que se dividem para cada ramo, ramo resistivo e ramo capacitivo, que depois elas se juntam e voltam para a fonte, né, que é a nossa corrente total. Certo? Então veja, nós definimos, né, que a tensão, a tensão que está sobre o resistor, que eu chamo de tensão VR, ela está em fase, ela está na mesma fase, no mesmo ângulo que a corrente que aparece sobre o resistor. Olha aqui, ó. Corrente que aparece sobre o resistor, certo? Isso não tem como fugir.
Então, conceito lá do circuito resistivo, né? A corrente está sempre em fase com a tensão, no caso do resistor. Mas veja, essa tensão VR aqui, ó, não é a mesma tensão total fornecida pela fonte? Claro que é, olha aqui, ó, tensão total fornecida pela fonte. Ó. Ela está entre este borne e este borne, ela está aqui também, ó, entre este borne e este borne. Olha o nosso exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho VT, e aqui entre este borne e este borne eu também tenho VT. Então VR é igual a VT, certo? E a minha corrente IR, a corrente que atravessa o resistor, esta corrente aqui, ó, ela está em fase com a tensão que está sobre o resistor, que no caso do paralelo é a tensão VT, a tensão fornecida pela fonte. Ok? Pois bem, a tensão que está sobre o capacitor, né? A tensão que está sobre o capacitor não é a mesma tensão que está sobre o resistor e não é a mesma fornecida pela fonte? Olha aqui o circuito, é a mesma. Ó. Entre este terminal e este terminal eu tenho VT. Entre este terminal e este terminal eu tenho VT, né? Que é o que a fonte fornece. Então, VR e VC são a mesma. É um paralelo. É um paralelo. Então, isso aqui é igual a VC. Agora, a corrente que atravessa o capacitor, esta corrente IC aqui, ó, esta corrente IC, esta corrente não está em fase com as tensões que aparecem aqui, ó. Ela está adiantada, ela está na frente do fasor de tensão, quanto? 90 graus. Então, eu tenho que desenhá-la na frente. Vamos desenhá-la então, olha aqui. Ó. Aqui nós temos a nossa corrente IC. Aqui é a defasagem, 90 graus. Certo? Ok? Quem é a tensão, quem é a corrente total fornecida pela fonte? Né? Olha aqui, ó, aparece o nosso conhecido aqui, Pitágoras. Olha aqui, ó. Ela vai se manifestar aqui, ó. Isso aqui é IT, I total. I total. Ok? Esse é o fundamento, certo? Então, esse diagrama aqui é um diagrama básico que nós não podemos perder de vista, certo? Não podemos perder esse diagrama de vista, porque ele vai nos orientar com as defasagens ou com a fase, né, de cada elemento aqui, de tensão e corrente, ok? Se costuma desenhar, né, baseado nessa convenção, né, se costuma desenhar, então, da seguinte forma, eu desenho, vou fazer diferente aqui, corrente que aparece sobre o resistor, né? A corrente que aparece sobre o capacitor, 90 graus, em adianto. Não estou preocupado com o tamanho dela, né? Não sei se ela é grande, se ela é pequena, nem em relação a IR, né? Eu estou apenas representando aqui os fasores, né? A IC, aqui você tem um ângulo, 90 graus entre elas, né? A nossa I total, eu posso desenhar uma hipotenusa, né? Unindo as duas pontas dos dois fasores aqui, ou eu posso usar a regra do paralelogramo, que você já conhece também, lá do ensino médio. Projeta para cá, projeta para cá, e esse ponto é isso aqui. Ó.
Essa aqui é a minha corrente I total, certo? Em relação à corrente resistiva, em relação à corrente que atravessa o resistor, ela tem uma defasagem. E essa defasagem eu também meço ela. Eu chamo de Φ. Da mesma forma como nós fazíamos lá no RL, resistivo indutivo, certo? Note, este fasor verde aqui, ó, ele sai aqui do zero e vai aqui, ó. Ele é o mesmo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. IC. Então, se você tem o valor da corrente IR, você tem a IT, que é uma hipotenusa, que agora ela é oposta a este ângulo reto aqui, ó. Hipotenusa. Você tem um cateto IC que é oposto a esse ângulo. Então, como que você encontra o valor da I total? Pitágoras. Corrente total no RC paralelo, assim como também era feito lá no RC série, você pode fazer assim, ó, I total no RL paralelo, perdão, no RL paralelo, I total é raiz quadrada da corrente do ramo resistivo ao quadrado mais a corrente do ramo capacitivo ao quadrado, certo? Tranquilo? Olha aqui, ó. VC e VR e VT são a mesma. Você concorda? É um paralelo, ó. VT, VR e VC são a mesma. Então não há o que fazer, certo? IR, né? IR. Né? IR você encontra como? Olha aqui, ó. IR, corrente que atravessa o ramo resistivo, certo? E a IC, né? Você não tem uma resistência R e uma tensão VT aqui? Você tem. Então você pode fazer R, né? A gente pode testar isso lá na frente, se isso é verdade ou não. R sobre, perdão, não é R, é tensão VT sobre R. E aí C é a tensão VT sobre XC, correto? Isso é possível. Tá? Então, da mesma forma que você fazia lá na lei de Ohm, né, com os resistores, você pode fazer agora aqui, né? Esse ângulo φ, essa defasagem, ela tem a ver com o fator de potência do seu circuito, né? E ela demonstra o quanto o seu circuito está defasado, né? O quanto a sua corrente total está defasada por conta da corrente capacitiva. Não é que a corrente total do seu circuito defasou 90 graus em adianto, porque agora você tem um capacitor no circuito. Não, porque lembrem, você, para encontrar a corrente total, você não faz uma soma algébrica, né? Você faz uma soma fasorial. Por isso que entrou o elemento de Pitágoras aqui, ó. Você descreveu um triângulo retângulo, né? Que mais lá na frente nós vamos trabalhar com um complexo, né? Uma impedância complexa que vai facilitar o entendimento, né? Certo? Então, a corrente que atravessa o ramo resistivo, você faz o valor da tensão total sobre a resistência e você vai ter um valor da corrente em ampere para o resistor.
A corrente que atravessa o ramo capacitivo, você vai fazer o valor da tensão total sobre a reatância capacitiva. Mesma lei de Ohm, porém agora você não tem mais resistência aqui, você tem reatância capacitiva, XC. E você vai produzir para você ampere no capacitor, certo? Note, se você fizer a soma algébrica de IR mais IC, você não tem I total. Olhando para o diagrama, você entende isso, você interpreta isso dessa forma. O RC paralelo, ele é bastante simples, ele não tem mais mistérios além disso aqui. Tá? Eu vou encerrar esse pequeno vídeo, então, e vou abrir um outro com um pequeno exercício. Tá?